Ministro da Justiça libera 100 milhões de reais para o Rio Grande do Norte, que tem mais um dia de violência. Droga que provoca mais mortes nos Estados Unidos é apreendida no Espírito Santo. Novo levantamento mostra que 100 milhões de brasileiros vivem em locais sem coleta de esgoto. Programa Mais Médicos é relançado com meta de mais que dobrar profissionais a serviço da população. Compra do gigante Credit Suisse alivia mercados financeiros mundiais, mas no Brasil a tensão derruba a bolsa. União Europeia libera mais 2 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Previsão para a primeira semana do outono, que começou há pouco, é de tempo mais seco e aumento de temperaturas em algumas regiões do país. E mais de 8 mil pessoas participam de um sábado de fé e testemunhos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. Agora no Jornal das 22. Iniciaremos com situação do Rio Grande do Norte, só com jaqueta na fechada. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Norte registrou novos ataques pelo 7º dia consecutivo. A onda de violência parece incontrolável e os alvos continuam sendo os mesmos: prédios públicos, comércios e veículos. Por outro lado, os órgãos policiais seguem prendendo suspeitos de participarem dos atos criminosos. Até o momento, foram 7 dias de puro desespero e insegurança da população potiguar. Segundo informações passadas pela polícia local, ao todo, 284 ataques foram realizados desde o último dia 14, quando os atentados se iniciaram. A capital Natal é uma das cidades que mais vem sofrendo com as investidas do crime organizado. Durante a madrugada desta segunda-feira, os criminosos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar localizada no bairro Neópolis, na Zona Sul. Eles jogaram um coquetel Molotov contra a entrada do prédio. A porta e a janela ficaram manchadas pela fumaça, mas as chamas não se alastraram. Além disso, os vândalos tentaram incendiar uma garagem de ônibus na Zona Leste, mas nenhum veículo foi atingido. Já na cidade de Grossos, por volta das 4 horas da manhã, os criminosos atiraram várias vezes contra a fachada da Câmara Municipal de Vereadores. Várias balas foram encontradas em frente ao prédio, que ficou com a porta de vidro destruída. Por causa do ataque, o expediente foi suspenso por tempo indeterminado. Desde que a onda de ataques se iniciou, pelo menos 51 cidades do Rio Grande do Norte foram alvos. O reforço da chegada da Força Nacional à região parecia que iria inibir a ação do crime organizado, mas não é o que parece. Mesmo com a presença da corporação altamente preparada, o crime segue atuando e instaurando o caos no estado. Até o momento, mais de 130 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou ao estado do Rio Grande do Norte na noite de ontem para acompanhar as ações de combate aos ataques iniciados no dia 14. E hoje, durante a entrevista coletiva, anunciou investimentos de 100 milhões de reais para a área de segurança pública do Rio Grande do Norte. O valor sairá do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Em viagem oficial ao Rio Grande do Norte neste fim de semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma série de novas medidas para auxiliar o estado a enfrentar a onda de violência que já dura uma semana. Flávio Dino anunciou um aporte de 100 milhões de reais para que a governadora Fátima Bezerra invista em ações de segurança. O ministro explicou que este recurso não precisa de aprovação do Congresso Nacional, pois se trata de um fundo do Ministério da Justiça dedicado a enfrentar este tipo de situação. Só é possível superar plenamente esse quadro melhorando a estrutura, que é onde o governo federal vem oferecer mais uma vez a mão amiga ao Rio Grande do Norte. A governadora já sabe, e eu tenho reiterado, que ela já dispõe
a estas alturas de algumas dezenas de milhões de reais que estão à disposição dela, e à luz do que nós vamos tratar aqui, nós vamos ampliar esses recursos. Nos Estados Unidos foi apreendida no estado brasileiro do Espírito Santo e preocupa as autoridades. O fentanil é um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A operação foi deflagrada com o objetivo de apurar uma suposta base utilizada por traficantes para armazenar drogas e materiais ilícitos diversos, na zona rural próximo à reserva biológica Duas Bocas, localizada no município de Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Segundo a polícia, foram apreendidos 31 frascos de fentanil, 136 quilos de maconha, 13 quilos de mistura para cocaína, 2.500 pinos de cocaína cheios, além de milhares de pinos vazios durante a ação. O fentanil farmacêutico é prescrito por médicos para tratamento de dores intensas, especialmente após cirurgias e para pacientes com câncer em estágio avançado. Os casos mais recentes de overdose relacionados à substância estão associados ao produto fabricado de maneira ilegal e vendido por traficantes. Esta versão do fentanil está disponível no mercado de drogas em diferentes formas, incluindo líquido e pó. De acordo com o CDC, o fentanil em pó se parece muito com outras drogas. A substância é comumente misturada com drogas como heroína, cocaína e metanfetamina e transformada em pílulas, que se assemelham a outros medicamentos prescritos por profissionais de saúde. Já a forma líquida pode ser encontrada em sprays nasais, colírios e aplicado em papel como pequenos doces. O fentanil e outros narcóticos sintéticos são as drogas mais comuns envolvidas em mortes por overdose. Mesmo em pequenas doses, pode ser fatal. Estima-se que mais de 150 pessoas morrem todos os dias nos Estados Unidos de overdoses relacionadas a opioides sintéticos, como o fentanil. Os riscos são aumentados pela impossibilidade de mensurar os níveis de fentanil presentes nas drogas comercializadas ilegalmente. Os sinais de overdose incluem contração das pupilas, sonolência e perda da consciência, respiração lenta ou fraca, sons de asfixia, flacidez corporal, além de pele fria ou úmida e com perda da coloração, principalmente dos lábios e das unhas. A Anvisa divulgou hoje uma lista de 934 pomadas para fazer tranças, modelar ou fixar cabelos. Todos os produtos estavam suspensos desde fevereiro, quando foram relatados vários casos de irritação nos olhos e até cegueira temporária. Apenas os produtos da lista podem ser vendidos. Mais de 600 foram proibidos definitivamente e mais de 1.500 permanecem irregulares. Começou hoje em São Paulo a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Vale lembrar que os imunocomprometidos e idosos de 60 anos ou mais também podem ser imunizados. O Programa Nacional de Imunização está priorizando os grupos com maior risco de desenvolverem as formas graves da Covid. Só na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde estima que 130 mil mulheres possam receber a dose da bivalente nesta nova fase da campanha. As grávidas ou puérperas que tenham tido filhos há até 45 dias já podem receber a versão bivalente contra a Covid-19. A orientação é comparecer com o cartão de vacina e o documento de identificação. Em caso de necessidade, é possível comprovar a gestação com o cartão de pré-natal, prescrição médica ou exames. As puérperas devem levar a certidão de nascimento da criança. É preciso ter pelo menos 4 meses desde a última dose da vacina contra a Covid. Segundo as normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização, o calendário de vacinação desta dose de reforço segue até a fase 4, que vai imunizar profissionais da saúde a partir do dia 17 de abril. O governo deixou passar o prazo de quase 1 milhão de canetas de insulina usadas pelas pessoas que têm diabetes. O lote fazia parte de uma compra feita em 2018 e perdeu a utilidade em junho do ano passado. O prejuízo é calculado em 15 milhões de reais.
No começo do ano, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para avaliar a responsabilidade pela má gestão do Ministério da Saúde, que também inclui remédios para pacientes com AIDS e o descarte de 39 milhões de vacinas contra a Covid, avaliadas em 2 bilhões de reais. Após a repercussão sobre o caso da mulher de mais de 40 anos que sofreu bullying na faculdade por conta da idade, a situação abriu os olhos da população. Mas o que pouca gente sabe é que, com o passar dos anos, a procura pela educação pelo público acima dos 40 anos aumenta significativamente. Casos como esse acontecem quase que diariamente dentro das instituições de ensino pelo Brasil. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião, sabe? Acho que a professora é o Google. Mas o que pouca gente sabe é que para esse público de 40 anos ou mais, a busca pela educação é um ponto muito importante para atingir alguns objetivos em suas vidas. Segundo o censo escolar, divulgado pelo INEP, existem mais de 900 mil adultos e idosos a partir desta mesma idade que estão matriculados em escolas do Brasil. De 2012 até 2022, esse número aumentou 23%. Para os alunos mais velhos, o principal objetivo de entrar na escola é a alfabetização. Isso porque dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua demonstrou que 35 milhões de brasileiros acima dos 40 anos são analfabetos. Dessa forma, aprender a ler e a escrever os tornaria independentes para resolver suas situações e, principalmente, conseguirem empregos melhores. Um dos principais incentivos que existem é a educação para jovens e adultos, popularmente conhecido como EJA ou supletivo. Essa modalidade reflete uma filosofia específica sobre aprendizagem e ensino com base no pressuposto de que os adultos podem e querem aprender. Os dados informaram também que as causas para as pessoas terem abandonado os estudos são diversos, como histórias de extrema pobreza, necessidade de trabalhar em período integral e reprovações. Os especialistas entendem que, além do conhecimento, o retorno aos estudos traz diversas qualidades às pessoas dessa faixa etária. Além do ganho de autoestima, o ato de aprender é benéfico em todas as fases da vida. O que não pode deixar de ser falado é que o estudo é um direito constitucional e não há idade limite para se iniciar, dar continuidade ou até mesmo concluir. Então, caso você aí em casa tenha o sonho de prosseguir com sua educação, não perca tempo. É importante lembrar que o estudo e o conhecimento superam qualquer riqueza de ordem material e ter isso consigo é algo que ninguém pode tirar. E veja a seguir, compra do gigante Credit Suisse alivia mercados financeiros mundiais, mas no Brasil a tensão derruba a bolsa. E novo levantamento mostra que 100 milhões de brasileiros vivem em locais sem coleta de esgoto. A compra do Credit Suisse pelo rival UBS no final de semana deu um alívio ao mercado financeiro internacional neste início de semana. As bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos fecharam em alta. Mesmo com a situação do Banco Suíço, não significa que faz parte de uma espécie de crise no setor bancário, mas sim um erro de administração. Com pitadas de corrupção, os detentores de títulos entendem que foi afastado o risco de um contágio. E o governo da Suíça não vai economizar para tentar arrumar a casa de um país conhecido pelo rigor do seu sistema financeiro. Hoje, foi anunciado que, se for preciso, o Banco Central e o governo gastarão 280 bilhões de dólares para garantir que o UBS, que já era o primeiro banco do país, fique longe de qualquer risco. O empréstimo seria equivalente a 1/3 do PIB da Suíça. Já que no Brasil, neste momento está desconsolado do exterior. O foco da semana é a reunião do Banco Central, que deverá anunciar quarta-feira
como vai ficar a taxa básica de juros da economia. A Selic de 13,75% ao ano recebe críticas de todos os lados. Hoje mesmo, além do vice-presidente Geraldo Alckmin dizer que nada justifica um número tão alto, o Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, disse que os juros podem ser comparados a uma pena de morte. E no mercado financeiro, começando mais uma semana, os investidores continuaram a repercutir as últimas notícias sobre o setor bancário e monitoraram eventuais sinais sobre o avanço do novo arcabouço fiscal no Brasil, o que fez com que o dólar fechasse em queda nesta segunda-feira de 0,52%, cotado a R$ 5,24 na venda. E a Bolsa de Valores também fechou em queda de 1,04% aos 100.922 pontos. Um estudo realizado por pesquisadores canadenses mostrou que cargas de trabalho pesadas podem desencorajar os funcionários a fazer pausas no trabalho, por mais que elas sejam necessárias para a boa produtividade do colaborador. E a pressão é o principal motivo. Por mais que seja essencial pelo menos um intervalo devido ao excesso de demandas, a falta de uma pausa durante o expediente causa altos níveis de estresse, fadiga, além de baixo desempenho do colaborador. O estudo contou com a participação de 107 funcionários, que relataram seus motivos para fazer ou não uma pausa durante o expediente. Após essa primeira parte, eles então perguntaram para outros 287 funcionários, 2 vezes ao dia, durante 5 dias na semana, sobre a qualidade do sono, fadiga, preocupações com o desempenho, carga de trabalho e o número de pausas que faziam todos os dias. Os pesquisadores também descobriram que, embora pesquisas anteriores tenham mostrado que as pausas podem beneficiar o bem-estar e o desempenho dos funcionários, eles podem resistir a fazer pausas se sentirem que os supervisores desencorajam os intervalos em seu local de trabalho. Por outro lado, o estudo comprovou que a grande maioria dos funcionários que relataram fazer pausas estão empenhados em manter o foco e altos níveis de desempenho. Com a descoberta, os estudiosos esperam que as suas constatações ajudem a promover o bem-estar dos funcionários e que pesquisas futuras explorem fatores estruturais e contextuais mais amplos que influenciam os benefícios das pausas. E a gigante do varejo Amazon anunciou mais uma rodada de demissões. No início do ano, o presidente executivo da empresa, Andy Jassy, disse que a previsão da empresa era cortar 18 mil vagas este ano. Mas hoje avisou que mais 9 mil funcionários farão parte da lista de eliminados. O total agora será de 27 mil. No Brasil, com o mercado em desaceleração, pelo menos 4 montadoras anunciaram férias coletivas a partir da semana que vem e também no mês de abril. As paralisações na produção vão ocorrer em unidades da General Motors, Hyundai, Volkswagen e Stellantis, que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. Além da falta de componentes, as paradas visam adequar a produção à demanda do mercado, além de evitar a formação de grandes estoques. Um dos motivos é a alta inflação. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020 e tem sido sentido cada vez mais. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, informou que a demanda realmente dava sinais de desaceleração para 2023. A associação apurou um aumento de quase 13% nas vendas em janeiro, mas esperava um crescimento maior. Na época, o presidente da ANFAVEA, Márcio de Lima Leite, alertou sobre a necessidade de redução da taxa de juros para a volta do crescimento do setor. A produção de petróleo e gás brasileira subiu em 0,19% no mês passado, em comparação ao mês de janeiro. Os dados que foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo registrou um novo recorde mensal, com a produção de 4,2 milhões de barris. O volume supera o anterior de 4,1 milhões, registrado em outubro do ano passado. Dos mais de 214 milhões de brasileiros, 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto e cerca de 35 milhões sofrem com a falta de água potável, sem contar nas grandes dificuldades com o tratamento do esgoto que o país enfrenta.
Menos da metade do volume é tratado e, por isso, mais de 5.500 piscinas olímpicas de esgoto são despejadas na natureza todo dia. Os 48,2% da carga poluente de esgoto não tratado no Brasil, despejado nos rios, mares e lagos, tem como consequência a degradação do meio ambiente, além de prejudicar a saúde da população. A falta de investimento por parte dos governos federal, estaduais e municipais é uma consequência de uma política pública que não prioriza o saneamento básico. Os 20 maiores municípios investem, em média, R$ 166 por habitante, enquanto os 20 piores investem apenas R$ 55 por pessoa. Seriam necessários aproximadamente R$ 203,51 por habitante. O Instituto Trata Brasil reforça a necessidade de investimentos ao citar a lei que prevê como meta a cobertura de água potável para 99% da população e coleta de esgoto para 90% até 2033. Comparando as 20 melhores cidades com as 20 piores, há diferenças alarmantes nos indicadores. 99,75% da população dos 20 melhores municípios tem acesso às redes de água potável, enquanto nos 20 piores o índice é de 79,59%. Segundo a pesquisa, os 20 melhores municípios do ranking de 2023 estão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraíba, Bahia e Brasília. Enquanto os 20 piores do ranking são encontrados no Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Sul, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas, Acre, Roraima e Amapá. Um estudo revela como está a situação de um dos locais ecossistemas mais importantes do Brasil, o Rio Taquari. Um dos mais essenciais do Pantanal sul-mato-grossense, está devastado. Nas áreas de pastagens degradadas, a água da chuva não infiltra no solo. A enxurrada escorre pela paisagem, causando erosões e levando areia e sedimentos para dentro dos rios. Este é o Taquari, um dos principais rios que formam o Pantanal. É como a gente vê na cidade, ou seja, quando a gente pavimenta tudo, a enxurrada ela vai acumulando, ela não infiltra, ela acumula e alaga as ruas. Então a gente vê aquelas ruas alagadas, aquele grande volume d'água. Isso acontece lá no campo também. Quando a pastagem degradada, o gado pisoteia, forma uma crostazinha em cima da terra, a água não infiltra. De um total de 2.800.000 hectares de área, o estudo identificou 940.000 hectares de pastagens degradadas na região do Alto Taquari. Nós ainda temos aí uns 40.000 hectares de áreas de preservação permanente, IAPP, ou seja, no entorno dos rios, que a gente precisa restaurar. E nós temos aí mais ou menos 900.000 hectares de pastagens em algum grau de degradação. A boa notícia é que ainda existe remanescente de vegetação nativa significativa. É a gente gerar alternativas para o produtor que seja mais interessante para ele manter a floresta em pé, através de serviços ambientais, créditos de carbono, do que converter essa floresta em pastagens. Então esse é um primeiro dado importante. São cerca de 400.000 hectares em potencial que podem ser protegidos. Os resultados deste estudo foram apresentados durante evento realizado aqui no Bioparque Pantanal, que comemora os 2 anos de criação do Instituto Taquari Vivo. Também foram apresentados os resultados de um projeto piloto que está sendo implementado em Coxim. Ele já mostra para a gente claramente os efeitos de segurar a água na paisagem, ou seja, que a água infiltre, a água não escorra toda de uma vez. Ela fique na paisagem, infiltre e vá alimentando os córregos lentamente pelo lençol freático, não pelas enxurradas, né? Então a gente já vê isso claramente no Córrego Pontinha acontecendo. O projeto Córrego Pontinha é desenvolvido em parceria com o governo do estado. Com as informações trazidas no estudo, a equipe pode expandir as ações para outras regiões da bacia de forma ordenada. A bacia do Taquari é uma área prioritária para a gente trabalhar. Nós já iniciamos algumas ações lá e a gente quer ampliar. Então, a partir desse estudo, a gente vai poder identificar quais são as áreas prioritárias
para a gente fazer as intervenções e as restaurações. Com o alto risco de uma catástrofe climática no planeta, a ONU apresentou algumas alternativas para salvar a Terra. Uma delas foi a redução das emissões globais de gases estufa. Algumas mudanças na forma de produção de alimentos, indústria, construção e uso do solo podem evitar consequências ainda mais graves. Tendo isso como base, a ONU elaborou soluções que consistem na eletrificação do transporte, principalmente o público, na cobrança de impostos sobre as emissões de carbono, no desenvolvimento de mais tecnologias para retirar o carbono da atmosfera, no aprimoramento e investimento em alternativas de geração de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica, na melhora dos sistemas de financiamento de medidas para a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas. Mas a eletrificação dos transportes é uma grande aposta da organização para reduzir esses gases, já que, de acordo com o relatório, existem evidências claras que políticas climáticas como essa teve impacto positivo em algumas regiões nos últimos anos. O ano de 2025 será importante, pois marca o limite para que a média anual global das emissões de gases estufa atinja seu ponto de inflexão e passe a cair. Segundo os cientistas, medidas como incentivar energias renováveis, novas tecnologias e preservar florestas para retirar da atmosfera o carbono resultante da queimada de combustíveis fósseis serão cruciais. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, entre 2010 e 2019, a média anual de emissões atingiu seus níveis mais altos da história. Uma das principais preocupações da organização também é manter o aquecimento global limitado a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, como prevê o Acordo de Paris. Desafios cada vez maiores na medida em que as emissões de gases estufa continuam a apresentar aumento contínuo. A própria ONU afirmou que é provável não cumprir com esse objetivo. Mesmo com todos esses cuidados, algumas das mudanças climáticas futuras são irreversíveis pelo estado de poluição que o planeta se encontra. E veja a seguir, o programa Mais Médicos é relançado com meta de mais que dobrar profissionais a serviço da população. E ainda, União Europeia libera mais 2 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. O governo federal lançou hoje a nova versão do programa Mais Médicos. A previsão é contratar 28 mil profissionais até o fim do ano. 5 mil vagas para a contratação de médicos serão abertas ainda este mês através de edital. Outras 10 mil serão ofertadas em contrapartida de recursos das prefeituras. Desta forma, o custo dos municípios será menor. A nova versão do programa Mais Médicos também prevê bolsas para os profissionais se especializarem. Além disso, os médicos formados pelo FIES receberão incentivos e poderão abater os valores da dívida do financiamento estudantil. Serão 5 mil vagas para médicos no primeiro semestre e mais 10 mil vagas no segundo semestre de 2023. Essas vagas contam com a contrapartida dos municípios brasileiros, as 10 mil vagas. Os médicos que já estão em programas de provimento terão a continuidade de suas atividades e os que ingressarem no Mais Médicos terão incentivos para a realização da prova de títulos de sociedade médica. O governo federal pretende atender até 96 milhões de brasileiros com a contratação de 28 mil médicos até o fim do ano. O investimento previsto é de 712 milhões de reais. O Mais Médico votou porque a saúde não pode ser refém de teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários, em nome de um equilíbrio fiscal que não leva em conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. O Mais Médicos é uma estratégia do governo federal para levar profissionais de saúde às áreas mais remotas do Brasil, como cidades no interior do país ou periferias de grandes capitais. Criado em 2013, o programa foi alvo de muitas críticas ao longo dos anos por causa da contratação de médicos cubanos e o método utilizado no pagamento destes profissionais.
Por isso, nesta segunda-feira, durante o lançamento da nova versão do programa Mais Médicos, o presidente Lula destacou que os médicos brasileiros serão priorizados, mas não descartou a contratação de estrangeiros. Porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. A Organização Mundial da Saúde incluiu o Brasil na lista dos países com risco do retorno da paralisia infantil. Ao lado de Bolívia, Paraguai e Venezuela, a vacinação está abaixo do ideal. Faz 34 anos que a poliomielite foi erradicada do território nacional, mas os pais das crianças resistem às campanhas de imunização. Em setembro do ano passado, por exemplo, a meta era dar as gotinhas para 95% das crianças com até 5 anos de idade, mas os responsáveis de apenas 70% do público-alvo atenderam ao chamado. A Polícia Federal recuou e vai permitir que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tenha acesso ao inquérito que investiga as joias que foram trazidas ao Brasil como presente do governo da Arábia Saudita. A PF informou que Bolsonaro não é formalmente investigado e que o acesso ao processo, mesmo que esteja sob sigilo, é o direito mínimo que deve ser garantido à ampla defesa de qualquer cidadão. O Bioparque Pantanal está entre os 50 melhores lugares do mundo, de acordo com a revista norte-americana Time. E agora conta com mais uma novidade, o Biotátil, que permite que os visitantes deficientes visuais contemplem as riquezas da flora e fauna pantaneira. Você sabe qual é um ponto para se visitar em 2023 dentro de um dos 50 melhores destinos do mundo, o Pantanal? Começa com bio e termina com parque. Bioparque Pantanal. Quem diz isso é a revista norte-americana Time, uma das mais conhecidas mundialmente. Com isso, o atrativo turístico mais visitado nos últimos tempos em Campo Grande passa a ganhar uma referência de peso. Nós recebemos como um presente, na verdade, de aniversário até do Bioparque. Agora que a gente está prestes a completar um ano de funcionamento, já ter esse reconhecimento, né, sair numa revista, ter uma publicação de alcance internacional, isso para a gente foi muito importante e nos trouxe muita alegria. Com 31 tanques, mais de 300 espécies de peixes e répteis, o Bioparque Pantanal recebeu mais de 320 mil visitantes desde que abriu. Atualmente tem capacidade para receber 2.000 pessoas por dia, além de se inserir no cenário turístico. É também um lugar para eventos, pesquisa, divulgação da cultura local e de vivências para diferentes públicos. A partir de agora, o maior aquário de água doce do mundo oferece um espaço biotátil para deficientes visuais. Arquimedes, que perdeu a visão aos 15 anos, veio conhecer a novidade. Pelo tato, é possível saber sobre a fauna e flora pantaneira. Ela é uma flor, uma folhagem que tem mais ou menos o formato da palma da sua mão. Os tons delas variam de um verde mais escuro para um verde mais claro, tá? Pude assim perceber através do toque, do cheiro, né, tudo assim os tanques, né? Conforme foi me explicando, o rapaz estava comigo. Então eu adorei bastante mesmo. Foi assim, para quem não enxerga, foi uma sensação bem legal. Outras ações de acessibilidade visual já foram implantadas antes, como a descrição dos tanques em braille e a audiodescrição dos tanques disponível em tablets como este, que também traz vídeos com interpretação em libras para a comunidade surda. O espaço biotátil ele vem para complementar, né, um projeto macro, que é o Bioparque para Todos Iguais na Diferença, onde por etapas, por fases, nós implementamos muita coisa e a gente está sempre aprimorando. Hoje nós contamos o empreendimento, ele conta com professores intérpretes à disposição, cadeiras de roda, tecnologia assistiva, computadores com software de leitor de tela, os nossos materiais didáticos em braille, corrimão em braille, todos os pavimentos do Bioparque, eles são acessíveis, têm acesso a elevador. Então, são várias atividades que englobam, integram esse projeto. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, autorizou a viagem de auditores do TCU aos Estados Unidos para investigar compras feitas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica.
Entre 2018 e 2022, as unidades sediadas em Washington gastaram o equivalente a 20 bilhões de reais. O tribunal pediu informações negadas sob o argumento de que são sigilosas. Os fiscais vão verificar o que de fato foi comprado depois de mais de 57 mil transações, se houve documentação e se havia necessidade. Depois de vários protestos, a polêmica reforma da Previdência do governo francês poderá entrar em vigor. A Assembleia Nacional rejeitou hoje 2 moções de censura apresentadas contra o projeto. A segunda-feira foi de alívio para o governo do presidente francês Emmanuel Macron, que sobreviveu a 2 votos de desconfiança no parlamento. A Assembleia Nacional rejeitou por 9 votos a primeira moção de censura que buscava ainda derrotar a impopular reforma previdenciária, imposta por decreto na última quinta-feira. A primeira moção, apresentada pelo grupo independente Lyot, com apoio da esquerda, obteve 278 votos dos 287 necessários. Em seguida, a outra moção, apresentada pela legenda de extrema-direita União Nacional e que tinha menos chances de prosperar, também não avançou. Os ministros das Relações Exteriores de países da União Europeia chegaram a um acordo para desbloquear 2 bilhões de euros, cerca de 11 bilhões de reais, com o objetivo de fornecer o enorme volume de munição solicitado pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Fontes diplomáticas indicam que Kiev necessita de cerca de 350 mil projéteis por mês para conseguir conter o avanço de Moscou e planejar contraofensivas ainda em 2023. No entanto, os países do bloco europeu estão com arsenais muito baixos, o que fez soar um alerta. O plano firmado em Bruxelas é composto de 3 fases. Na primeira, os membros da União Europeia vão fornecer 1 bilhão de euros em fundos compartilhados para o rápido envio de projéteis que estão em suas reservas. Na etapa posterior, um pacote de mais 1 bilhão de euros será utilizado para fazer compras conjuntas de projéteis de 155 milímetros. A terceira e última fase visa ampliar a capacidade de produção das empresas europeias de defesa, a fim de abastecer o exército ucraniano e repor as reservas nacionais. A discussão está agora centrada no papel da Agência Europeia de Defesa e na prioridade que deve ser dada às produtoras europeias. Os países da União Europeia já haviam anunciado amplo apoio militar de 12 bilhões de euros à Ucrânia, incluindo 3 bilhões e 600 milhões de euros já utilizados do Fundo Europeu de Apoio à Paz. A intenção dos diplomatas é conseguir fazer os primeiros envios de projéteis para as tropas de Kiev em maio e assinar os contratos conjuntos no início de setembro. O presidente chinês Xi Jinping desembarcou em Moscou nesta segunda-feira para uma reunião com o líder russo Vladimir Putin. De acordo com os 2 países, o encontro tem como objetivo comemorar e reafirmar os acordos de longa data entre a China e a Rússia. A viagem de Xi Jinping à Rússia deve durar cerca de 3 dias. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, o encontro reforça laços de amizade, cooperação e paz entre os 2 países. Após a sua chegada à Rússia, Xi Jinping disse estar confiante de que a visita trará resultados produtivos e vai promover um crescimento sólido e estável da parceria estratégica entre a Rússia e a China. Espera-se que a Ucrânia seja um ponto-chave de discussão durante o encontro entre os líderes. A China tenta manter uma posição neutra no conflito, mas muitos países seguem em alerta com o fortalecimento da aliança entre os 2. China e Rússia mantêm uma cooperação de longa data, principalmente no que diz respeito ao comércio e à produção energética, já que Moscou compra mais de 40% dos produtos da China. No ano passado, o volume de comércio entre os 2 países registrou um crescimento de 29,3%, atingindo um recorde de mais de 190 bilhões de dólares. E a seguir, previsão para a primeira semana do outono, que começou agora há pouco, é de tempo mais seco e aumento de temperaturas em algumas regiões do país. E veja também, mais de 8.000 pessoas participam de um sábado de fé e testemunhos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo.
O outono chegou. A nova estação começou hoje às 18 horas e 25 minutos e vai até o dia 21 de junho, trazendo, dependendo da região do país, a diminuição da umidade do ar e temperaturas um pouco mais altas. A previsão é de uma estação com as mesmas características dos últimos anos. E quando chover, será em forma de pancadas. Na transição entre o verão e o outono, acontece a mudança do período chuvoso para o seco, sendo marcado por uma época com características das duas estações. Com a previsão de chuva para o período entre março e junho, a Codsal tem testado simulados de evacuação e capacitado funcionários das secretarias de promoção social e da educação, além das prefeituras, bairros, para solucionar possíveis prejuízos causados por temporais. Entre abril e maio, as chuvas deverão persistir em áreas mais ao norte da Bahia, por causa da permanência da zona de convergência intertropical. As temperaturas devem manter a média na maior parte das regiões do país. Já na região do centro-oeste, de acordo com as projeções do IMET, a região terá temperaturas um pouco mais altas que a média para esta estação. A meteorologia prevê ainda chuvas irregulares no mês de abril e a redução gradativa da umidade relativa do ar. Em maio, deve haver volume de chuvas dentro da média histórica e temperaturas acima da média. Com o início do período seco, a umidade relativa do ar será baixa. Já no mês de junho, a previsão é de precipitações dentro da média histórica e temperaturas acima da média, com baixa umidade. A tendência é que haja mais queimadas. E não deu certo a estratégia de um menino de 8 anos para não ir à escola. Ele mora lá na cidade de Maringá, no Paraná. Desesperada, a mãe ligou para o SAMU e pediu socorro porque o garoto não dava sinais de vida. Quando os profissionais chegaram, perceberam que havia algo de errado, porque ele, na verdade, que não havia nada de errado, porque ele franziu a testa. O teste final foi quando comentaram que precisariam dar uma injeção. Ele rapidinho acordou e, para não ser espetado, confessou a travessura nada agradável. Melhor, então, ele aprender a gostar de estudar. Pelo menos 80% das pessoas vão sofrer com dor nas costas em algum momento da vida, segundo o alerta da Organização Mundial da Saúde. E esse incômodo já é o segundo maior motivo de afastamento no trabalho e tem atingido pessoas cada vez mais jovens. Receber pacientes muito jovens se queixando de dores nas costas já é uma realidade em consultórios brasileiros. O alerta é que em crianças o quadro é ainda mais grave porque elas estão em fase de crescimento, tendo a parte da articulação, dos músculos e dos ossos em desenvolvimento. Principalmente porque representa que nesta fase não está acontecendo a forma que deveria, trazendo como consequência um prejuízo ainda maior para elas. E os vilões mais comuns da atualidade são os smartphones e tablets, que não precisam de movimento para serem usados. Ou seja, como o corpo humano foi feito para estar em constante movimento, as crianças, que deviam estar gastando energia brincando ou fazendo alguma atividade física, passam grande parte do tempo sentadas ou deitadas. Aliás, a forma com que a sua cabeça fica inclinada diz muito como sua coluna pode ser prejudicada. Ao angular em 25 graus, você tem um aumento de 100% a 150% nos discos intervertebrais, que são amortecedores que temos em cada vértebra e nas articulações da coluna. E isso pode levar a uma degeneração. E hoje, Dia Mundial da Felicidade, a Finlândia foi eleita como o país mais feliz do mundo. Essa foi a 6ª vez seguida que a nação ocupou o primeiro lugar do ranking da Organização das Nações Unidas. Para conquistar posições nesta lista, a ONU leva em conta a renda, a saúde e a educação das pessoas. Quanto mais altos os índices, maior é o IDH, que pode ser traduzido como felicidade. Já o Brasil caiu 11 posições neste ranking e entre 137 países está na posição número 49. Parece longe do tão sonhado estilo de vida finlandês, mas para alguns será possível sentir este gostinho. A Finlândia está lançando um curso para ensinar os estrangeiros a serem felizes
como seus cidadãos. O evento vai reunir cerca de 10 pessoas que podem se inscrever gratuitamente no site da Business Finland, uma agência do governo que cuida do turismo no país. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de abril. Os selecionados serão levados para um resort em junho deste ano, com direito a passagem, hospedagem e 4 dias de aulas grátis. Só um detalhe, quem for escolhido deverá levar um bom agasalho. Agora você vai acompanhar o primeiro grande evento de 2023 da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizado no sábado. Mais de 8.000 pessoas se reuniram na sede aqui no centro de São Paulo para louvar a Deus. Um dia marcado por cultos e pelo poder do Espírito Santo, em que diversas dessas pessoas puderam vivenciar e testemunhar o verdadeiro milagre da fé. Uma data tão abençoada que com certeza marca o início de uma nova vida. Uma fé que arrasta multidões. Uma força que podia ser vista antes mesmo do grande evento começar. Nas ruas próximas à sede da Igreja da Graça no centro de São Paulo, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia. Mais de 8.000 pessoas passaram pela igreja ao longo do dia e até o saguão de entrada virou um local de culto. Do lado de dentro, o evento começou com o Show da Fé, o carro-chefe da programação da igreja. E como 2023 é o ano da determinação, foi com esse sentimento que o missionário R.R. Soares animou as pessoas. Feche os olhos e diga a Jesus o que você quer dele. Eu já começo orando com você. Pai, eu estou entrando em tua presença, tanto eu como o pastor Jaime, para nós usarmos o poder que o Senhor nos deu, a autoridade, para jogar por terra tudo que não presta. E logo o poder divino começou a se manifestar em meio ao público presente. Vários testemunhos de cura física e emocional foram registrados. A dona Irene foi uma das pessoas abençoadas. E ele falou para mim na hora da oração, eu me ajoelhei, ele falou que estava cortando o laço do passarinheiro e me perdoou, né, também. Outros fiéis acabaram sendo presenteados com o batismo do Espírito Santo. Um momento muito especial e emocionante para a dona Olindina. Queria muito ser batizada no Espírito Santo e nunca tinha falado em língua e hoje, para a honra e a glória de Deus, eu falei em língua. Logo depois, o Ministério Mulheres que Vencem fez o segundo culto do dia. O tema escolhido foi A Viva Senhor. O ministério, aliás, é um dos mais antigos da igreja e já tem um trabalho consolidado em todo o país. Por isso, várias cidades de São Paulo e outros estados também promoveram cultos de celebração no sábado. Esse grande evento teve uma grande expectativa e um grande preparo espiritual também. Esse tema que nós trouxemos, A Viva Senhor, realmente trouxe as mulheres, então foi um evento muito impactante, com uma grande expectativa de todos nós, e foi lindo. E a programação continuou com o culto do Ministério Homens que Vencem, que contou ainda com a participação do pastor Jaime de Amorim Campos. Nosso Deus deseja que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, que você receba paz agora, receba a alegria de Deus nessa manifestação do Espírito Santo. E mais testemunhos de cura e libertação aconteceram. Cheguei na igreja hoje com bastante dificuldade. Mostra para nós como é que o senhor chegou aqui. Eu vinha andando assim. Depois da oração? Depois da oração eu senti mais alívio, principalmente quando cheguei aqui na igreja depois da oração. E para finalizar, o Ministério Jovens que Vencem fechou a programação do dia. Creio que esse momento do início foi um momento muito de cura para os jovens, de transformação. Creio que jovens são transformados no interior através da adoração. Pastora, eu não conseguia fazer assim, ó. Tava terrível pra fazer assim no braço. E glória a Deus, eu consegui. Eu vi que você tava toda emocionada. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Só minha respiração, que estava ofegante, estava muito ruim. Agora, graças a Deus, estou livre. Respiração estava ofegante. Estava muito ruim. E agora sumiu? Sumiu, estou livre. Eu estava sentindo muita tristeza, assim, um desânimo muito forte antes de vir aqui na hora da oração. Deus queimou todo esse mal e eu tô me sentindo melhor do que nunca agora. Ai, que linda! Vamos aplaudir Jesus.
Pastor Jaime, qual o balanço que o senhor faz dos 3 eventos especiais deste sábado? E notando uma coisa, só foi aqui, nós tivemos só o pessoal aqui da cidade de São Paulo, aqui na redondeza da Grande São Paulo. Porque no mesmo dia nós tivemos eventos em Ribeirão Preto, tivemos eventos em Cosmópolis, tivemos na região de São Carlos, Presidente Prudente. Em todos os lugares nós tivemos grandes reuniões das mulheres que vencem, homens que vencem e jovens que vencem. Qual é o objetivo? De mostrar às pessoas a importância de todos participarem da obra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz que nós temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é em vão. Esses ministérios, Jaqueta, eles trabalham muito mesmo, também com o social, que dão assistência ao povo, não só ao povo da igreja, as pessoas de fora. Nós temos distribuição de cestas, né? Que tanto faz os homens que vencem, mulheres que vencem, como os jovens que vencem. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. E eu percebi, viu, Beatriz, que foi uma verdadeira festa do céu, porque quando eu estive entrevistando o pastor Jaime, eu conversando com a equipe pastoral dele, eles me deram um número que me chamou a atenção. 70 pessoas curadas, tudo resultado de orações. Só de curas físicas, de caroços, foram 50 pessoas que foram libertas de caroços no corpo, em várias partes do corpo. Isso realmente é incrível e alegra o nosso coração. O poder do Espírito Santo. Totalmente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.